O irmão Gilberto vai falar sobre metas, carreira corporativa, mídias sociais. Você sabe que o irmão Gilberto é um jornalista atuante, conhece muitos países do mundo, é tradutor do inglês para português e é nosso irmão. É o mais importante, né? Mais importante que ele é nosso irmão. Então ele sabe do que está falando, né? Ele tem conhecimento. Então é muito bom nós ouvir de quem sabe, né? Certas coisas. E então nós vamos ouvi-lo de bom grado, amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Valtair. Obrigado pela apresentação, a gentil apresentação. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu prometo ser breve. Acho que as apresentações mais breves são aquelas que trazem talvez um impacto maior. Então, agradeço primeiramente a atenção de vocês. Eu gosto sempre de dar um título para as apresentações, para as coisas que a gente faz. Então, o que eu pensei em falar para vocês nesses 30 minutos é: o seu talento vem de Deus. Nós estamos direcionado um pouco mais aos jovens, né? Que estão no início das suas carreiras, buscando reconhecer, descobrir os seus talentos. Então, acho que cada um de nós aqui poderia fazer uso da sua experiência profissional e de alguma forma ajudar os demais. Então, meu propósito aqui é trazer um pouco também da minha experiência, com a expectativa de que possa ser útil na aplicação para as suas carreiras, para as suas vidas. Cada um de nós aqui, sem exceção, tem um talento dado por Deus. Olhava o nosso pastor carregando um bebê no colo e estava imaginando, naquele bebezinho já tem um talento dado por Deus. Quando chegar no seu devido tempo, ele vai entender, ele vai descobrir. Muitos de vocês já descobriram, muitos de vocês já estão exercendo o seu talento, exercendo a sua profissão. Alguns jovens talvez estão naquela expectativa de descobrir para que eu nasci, para que eu vou ser bom, qual vai ser a minha profissão. Então, eu já tenho falado com alguns, há uma ansiedade, às vezes uma frustração de alguns não descobrirem tão brevemente o seu talento, a sua profissão, e é muito importante que isso aconteça. Então, eu vou juntamente com vocês lembrar de algumas coisas que nós já sabemos. Às vezes, lembrar também faz parte do nosso aprendizado. Então, eu vou fazer uma viagem com vocês aos tempos de Moisés. Vocês lembram que na construção do tabernáculo foi dado a Moisés uma missão dele construir o tabernáculo com seus parâmetros, com as suas medidas, até as vestes tinham a sua maneira de ser feitas. Mas aquilo não seria Moisés que teria aquela competência para fazer. Então Deus mesmo preparou algumas pessoas, alguns irmãos, irmãs com talentos especiais para ajudar na construção do tabernáculo. E ele continua, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, ou seja, ele especializa, ele tem a possibilidade de especializar os jovens, de especializar todo o profissional que está aqui. A gente pode também dar uma viajada e irmos lá para a Babilônia, onde vocês estão familiarizados com as histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, a quem Deus deu conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria. De novo, o seu talento vem de Deus. Nós temos que reconhecer, descobrir em primeiro lugar o nosso talento, e não só descobrir o talento, porque um talento guardado, um talento escondido, é uma oportunidade perdida. E nós não podemos esquecer, perder tempo em reconhecer o talento que Deus nos deu. Cada pessoa aqui, eu enfatizo isso, é provida de um talento dado por Deus, sem exceção. Então, no caso lá dos 4 jovens, a gente sabe que Deus deu em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou
não apenas o dobro, não apenas 3 vezes, mas os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em seu reino. Essa é a capacidade que Deus tem de nos dar, de nos revelar e nos dotar daquilo que nós precisamos para exercer a nossa missão na Terra. O irmão Branham tem uma frase que ele disse: nós nascemos nesse mundo para um propósito. Isso a gente pode aplicar também para a profissão de vocês, para aquilo que vocês nasceram, e nós temos que descobrir, de preferência, o mais rápido possível, esse talento, porque se você descobre, o jovem que descobre isso mais cedo, ele desenvolve mais cedo, né? Ele aplica mais cedo o seu talento na Terra, a sua profissão, e ele obviamente vai desfrutar desse talento o mais cedo possível. Mas tem uma situação que nem todo mundo consegue descobrir isso. Eu falo com alguns jovens também, mais próximos também, e a gente sabe que nem todo, ainda não descobri o que eu quero ser. Eu ainda não sei exatamente. É importante buscar, de repente, selecionar 2 ou 3 áreas de atuação com quem mais você se simpatiza. Como eu li aqui, eles se tornaram 10 vezes superior aos outros talentos da Babilônia. Então, jovens da mensagem, jovens cristãos, nós temos uma vantagem muito grande, que aquele mesmo Deus que construiu essa máquina humana aqui, é aquele que te dá o talento que você precisa para você se destacar. Nunca, portanto, se desanime. Invista cada vez mais naquilo para o qual você foi determinado a fazer. Só lembrando que o profeta disse a Billy Paul: seja o que for que você fizer, seja o melhor naquilo, né? E isso nós temos essa condição de fazer. O talento a gente pode também traduzir como uma paixão, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, você está despertando o seu talento, você está despertando a sua paixão. E às vezes os mesmos profissionais esquecem de mostrar para as oportunidades que surgem que são preparados para aquela atividade. Falta se vender. Eu pelo menos vejo isso dessa forma. Muita gente preparada às vezes não consegue se vender, valorizar a sua experiência, ainda que ela seja pequena no início da carreira, ainda um pouco mais adiantada, seja como for, elas precisam ser valorizadas. Vocês precisam falar mais da sua paixão profissional, vocês precisam falar mais daquilo que vocês querem fazer. É isso que você precisa sinalizar para o mercado, que você nasceu para aquilo e que você quer aquilo. Essa paixão é importante que seja apresentada no seu currículo, apresentada nas suas entrevistas. Especialmente quando você for se candidatar a algumas coisas, as empresas, elas olham não só a sua experiência é parte daquilo que elas querem ver. Elas querem saber o quanto de energia, o quanto de paixão, o quanto de determinação vocês têm para ocupar aquele cargo. As empresas, todos nós, não só as empresas, queremos pessoas que tenham garra, que tenham determinação, que tenham energia, que tenham força, né? Isso chega a ser até mais importante do que uma longa experiência. Já comentei uma vez que eu já presenciei pessoas talentosas que talvez não tinham uma energia suficiente para exercer aquele talento naquela profissão, naquela empresa. Então tem toda essa questão que você deve colocar. Então, ainda na linha de sugerir algumas coisas para vocês, especialmente os jovens, a capacidade de comunicação, eu sempre valorizo, mas a capacidade de comunicação é mais para você ouvir até. A capacidade, as pessoas estão perdendo, os profissionais estão perdendo a capacidade de ouvir. Quando a gente fala em capacidade de comunicação, que todas as empresas falam, mas às vezes não é para falar, é para ouvir. E se você não ouve um cliente, se você não ouve uma demanda, se você não ouve bem uma empresa, você não vai saber o que você precisa fazer para ajudá-la. Então, recentemente eu participei de uma reunião, estava com um colega, veio um representante de uma entidade que tinha uma expectativa de buscar uma solução. Só que o meu colega estava tão ansioso para apresentar soluções, para apresentar a sua experiência, que mal conseguiu ouvir o representante daquela entidade.
E depois ele foi falar, puxa, a gente nem ficou sabendo o que ele queria. Mas, claro, não teve a capacidade para ouvir. Então, vale lembrar que existe esta demanda, né? Então, mostrar o quanto você é determinado, apaixonado, o quanto você é empolgado com o seu talento, a sua profissão, é fundamental. As empresas precisam de pessoas que são transformadoras naquilo que elas estão buscando. Uma mente que traz solução é sempre muito melhor do que uma mente que traz reclamação, né? Que traz lamentação. Eu não posso fazer isso porque meu colega não fez, a empresa não deu essas condições. Isso até pode ser verdade, mas aquelas pessoas que passam por cima disso e começam a trazer solução, elas são as pessoas que vão com certeza se destacar mais. Eu falava com uma colega outro dia, um colega, melhor dizendo, e perguntando para ele se você vê que os atributos cristãos, atributos que nós estamos desenvolvendo, eles são aplicáveis lá fora, no mercado de trabalho. Eu, um jovem também, eu fiz questão de ouvir alguns jovens antes de falar isso com vocês. Ele me falou, com certeza, ele está trabalhando hoje numa grande empresa, né? E ele falou, sim, com certeza, a integridade, comprometimento, responsabilidade, confiança, é tudo que ele estava demonstrando e é tudo que a empresa estava desejando. Ele só comentou uma coisa que eu achei interessante. Nós não precisamos, ao defender os valores cristãos, fazer isso de uma forma, vamos dizer, arrogante, estúpida. Acho que nós devemos ir criando conflitos. As pessoas não querem ninguém que crie conflitos. Nós podemos valorizar a nossa fé, valorizar a nossa experiência, sem criar conflitos, né? Não estamos nas empresas para, primeiramente, elas não esperam que estejamos defendendo nenhuma religião. O propósito nosso lá é ajudar a empresa a atingir seus objetivos. Mas nós manifestamos a nossa fé. Só um minutinho. Isso é muito importante, marca aí onde você parou. Há pouco tempo me procurou um jovem e ele foi mandado embora de um banco porque ele queria converter todos os colegas lá de trabalho. E aí disse que o pessoal aí era espírita e tal, chegou na mesa do gerente, e o gerente também é séptico, e dispensou ele. É difícil Bradesco mandar a pessoa embora, jovem da igreja, mandou embora, porque ele, naquele espírito religioso, isso aí que você tocou é muito importante, né? Você ser comprometido com a sua fé, mas, no entanto, não querer que todo mundo seja igual a você, né? Saber você permear entre as pessoas, mantendo a sua fé, porém sendo ético, né? Obrigado. Perfeito, olha que exemplo interessante, né? Se você respeita a fé das pessoas que estão lá, elas vão respeitar a sua. Não precisa criar conflito. E se for falar sobre isso, o ambiente externo é o melhor momento. Convidar a pessoa para ir para outro espaço, melhor, mas jamais dentro da empresa, não é uma coisa bem recebida. Agora, para você desenvolver sua carreira, seu talento, você tem que ter metas. Não só desejo, não só dizer, eu vou ser um ótimo profissional, eu vou ser uma ótima profissional. Se você não colocar metas, isso só vai ficar na sua boa vontade. O que significa ter metas? Você estabelecer, por exemplo, quando a gente termina o ano, né? No caso, recentemente, feliz 2023. Só que ele não vai ser um ano feliz porque as coisas vão acontecer naturalmente. Se você não estabelecer metas para que ele seja feliz, você vai ficar realmente somente acreditando. Então é importante você estabelecer metas de atualização, de aperfeiçoamento. E eu mesmo faço metas relacionadas a 3 partes. Acho que muitos de vocês também fazem, né? Metas pessoais, as metas profissionais e também metas espirituais. Para cada uma delas, não adianta se encher de metas também. Estabelecer umas 5 ou quantas você quiser, que sejam realmente impactantes, que sejam realmente transformadores, que sejam realmente, que vão fazer de 2023 um ano realmente feliz.
Ao final você vai dizer, eu conquistei isso da parte pessoal, eu conquistei isso da parte profissional e conquistei isso da parte espiritual. Não só definir as metas, mas estabelecer prazos. Você precisa buscar as metas, você precisa ir atrás. Você pode colocar, eu vou ler, sei lá, 3 livros da parte profissional, fazer 3 cursos da parte espiritual, vou ler aí as 7 eras, vou ler a Bíblia. Aliás, vocês sabem disso, existe um aplicativo fazendo uso dos recursos aí digitais, que você lê 3 capítulos por dia, todo dia, ao final do ano você lê a Bíblia inteira, né? Eu tenho feito isso nos últimos 5 anos, sem sacrifício. Você consegue se dedicar 20 minutos mais ou menos por dia. Você tem, é uma meta cristã, eu diria. Não só cristã, tem que ter outras 3 também. Buscar essa meta, estabelecer prazos. Ok, vou fazer um curso durante 2023 para atualização na minha área de atuação. Quando? Até quando? Vai ser até o 1º trimestre? O 2º trimestre? Então, talvez eu esteja, como diz, chovendo no molhado para muitos que já fazem isso, mas é bom a gente sempre estar lembrando que existe esta possibilidade. Fazendo referência mais uma vez aí àquela parte da Bíblia que o homem deu 5 talentos para vamos dizer, um funcionário dele, deu 2 para o outro, né? E eles foram, e 1 para o outro, eles foram e desenvolveram aqueles talentos. O que tinha 5 conseguiu trazer 10. O que tinha 2, 4. Mas tinha um que achou que o talento ele crescia por si só, ele só guardou, deixa ele lá, quem sabe ele traz algum resultado. E a gente sabe do final da história, né? Aquele para quem Deus foi dado, olha, a quem pouco é dado, muito te confiarei para cada um deles. E ao que não tinha nada a ser feito por eles. As empresas também trabalham dessa forma. Se você tem uma missão para entregar, se ela te dá 5 e você chega e resolve, traz 10, se você traz o dobro, se você sempre traz alguma coisa a mais para ela, ela vai te reconhecer e vai te dar possibilidades de crescimento, possibilidades de cargos de liderança. Quem não quer cargos de liderança? Na verdade, atrás do cargo de liderança vem as oportunidades, melhores oportunidades. Então, não é algo só teórico, é algo que você tem que ser aplicado, né? Como todas as coisas na Bíblia. Então, existem várias situações que vocês podem estar fazendo. Hoje, fazendo uso da parte digital, né? Quantos cursos você pode fazer online, gratuitos até? Aqueles que, de repente, não estão no momento de investir num curso. Mas existem várias possibilidades de atualizações. E falando em atualizações, já indo para o finalmente, as mídias sociais, que eu comentei que seria falar. As mídias sociais, nessa era digital, são plataformas que vieram para ficar. São plataformas de atualização em qualquer área que você estiver atuando. Se você quer se especializar, você vai acabar passando pelas mídias sociais. Fazendo um bom uso, bem aplicado do tempo e dos conteúdos, elas só vão te ajudar. A gente vê que existe muito risco, porque da parte pessoal, a gente tem a nossa atenção desfocada. E quando a gente desfoca na nossa atenção de um objetivo, de uma meta, as duas coisas estão atreladas, né? Metas e também a como nós atingimos metas. E as mídias sociais, em geral, nos atrapalham em nossas metas. Eu vou só comentar rapidinho. Uma vez eu falei com um piloto de teste de carro, eu já contei isso, alemão, e ele explicava, né, era um curso de direção defensiva, ele explicava que, às vezes, numa longa estrada, quando do lado esquerdo e do lado direito só tinha plantação rasa, né, não tinha nada, não tinha casa, não tinha construção, era aquela coisa mais sem nada, sem nenhuma referência. Lá na frente, do lado direito, por exemplo, tinha uma única árvore, se via ao longe. Quando se chegava lá, naquela árvore, estranhamente tinha um carro batido naquela árvore. Ele perguntou, por quê? Porque aquele motorista, com certeza, ele perdeu a visão, perdeu o foco
da estrada para onde ele estava indo, direcionou seu foco, ficou olhando aquela árvore e ele explicou: nós temos a tendência de levar o nosso carro para onde nós estamos olhando. Então, a partir do momento que ele tirou o foco na sua direção, no seu destino, ele levou o carro para a árvore e ali tem um acidente. Então, fazendo uma analogia, nós também somos assim. Se perdermos o foco na nossa meta, se nos distanciarmos e começarmos a ver coisas que fogem ao nosso propósito, nós vamos também ter uma queda, nós vamos ter um impacto nas coisas, nós vamos perder o nosso tempo e vamos perder o nosso foco. Então, em relação às mídias sociais, elas nos ajudam, são necessárias, são plataformas de atualização, são um mecanismo fácil da gente atualizar, especialmente para vocês aí, o LinkedIn, tá? que eu recomendo, onde estão os currículos, onde as empresas estão vendo, mas não se esforçar ao máximo para não perder o seu foco. As empresas observam a atuação das pessoas, dos seus funcionários nas mídias sociais. Acreditem, se você está atuando na mídia social, defendendo algum valor ou afrontando algum valor da empresa, você pode ter algum problema. Por exemplo, você nas suas mídias sociais, você está poluindo um rio, você está fazendo uma crítica, um desrespeito para qualquer categoria, né? Aquilo fere os valores da empresa e você pode sim, você pode ser um mau representante da imagem daquela empresa. Então, nesse caso especialmente, é um exemplo, claro, isso pode estar afetando a sua carreira lá. Isso, eu já vi isso acontecendo. Com altos executivos, diga-se de passagem. Então, mídias sociais... Oi? O pastor Walter está dizendo que tem vários casos, né? Tem perdido oportunidades de trabalho, porque as empresas vão lá no perfil e vê que aquele jovem, ele só visita sites que são volúveis, né, que não tem conteúdo. Então eles já analisam: bom, esse indivíduo não tem muito conteúdo também, pelo que ele vê nas mídias sociais, né? Não mostra ele lendo livros, porque a questão, irmão, não é só ler a Bíblia. Tem gente que acha assim que crente tem que só ler a Bíblia. Não, o que ele está mostrando aí, todos estão entendendo? O que ele está mostrando é um outro lado que nós precisamos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Até a vinda de Jesus nós precisamos trabalhar, ganhar o pão de cada dia, poder vir num retiro, né? Poder viajar, ir para Belo Horizonte, quem é mineiro, ir para Beraba, ir para, sei lá, o lugar que você gosta de ir. O nosso evangelista Ari Miranda não está aqui conosco. Sabe onde ele está? Em alto mar, fazendo cruzeiro. Eu falei: irmão, vai em paz, irmão, eu queria estar junto com você. É assim, irmão, a gente trabalha para isso. O cristão, Deus deu para nós graça suficiente para viver o evangelho, que é um caminho estreito, mas também ser feliz naquilo que você gosta. Mas a palestra é dele, né? Não adianta você decorar aquelas frases, você vai se demonstrar ali. Se você é uma pessoa positiva, construtiva, direcionadas às soluções, isso faz a diferença. E as mídias sociais acabam entregando as pessoas que não têm foco, as pessoas que compartilham coisas que não deveriam. Aliás, para resumir essa parte das mídias sociais, temos que ter muito cuidado com o que consumimos e mais ainda com o que compartilhamos. Nós estamos numa época em que aumentou e vai aumentar muito mais as chamadas fake news, notícias falsas, né? Tanta coisa que é compartilhada ali, que é colocada com a cara de fato. A gente que trabalha no jornalismo, a gente é obrigado a identificar essas coisas, porque temos sido vítimas muito impactantes desse tipo de coisa. Então, em relação às mídias sociais, é um mercado de trabalho, inclusive. Muita gente está ganhando dinheiro se especializando em mídias sociais, não para si próprio, para as empresas também, porque as empresas precisam se apresentar mais para o mercado.
Sabe aqueles folhetos que se distribuíam sobre as empresas, os restaurantes? Ainda existe, mas caiu bastante. Hoje, aqueles folhetos estão na parte digital. As empresas se falam mais no mundo digital. Então, também pode até ser um mercado de trabalho profissionalmente falando, tá? Profissionalmente. Olha, eu quero encerrar. Eu pedi para o meu irmão ali me avisar quando estivesse no final. Ele me disse que faltam 3 minutos. Então, eu vou terminar com isso aqui. Vocês, às vezes, se preocupam com a pouca experiência pelo tempo de trabalho, né? Que vocês podem ter em uma determinada função. Então, deixa eu contar uma história verdadeira para vocês. No final do ano passado, eu entrevistei uma escritora. Ela escreveu um livro chamado Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solado Vermelho. Quando ela tinha 10, 12 anos, ela morava no interior do Amazonas. Vivia numa comunidade muito pobre, chamada Brasileiro, que nem está no mapa, mas se chamava. Ela me contou essa história e para mim foi muito impactante. Ela passava muitas necessidades, então com 12 anos ela foi para Belém, morava no interior, foi para a capital para trabalhar. 10, 12 anos foi para trabalhar, ajudar os pais, né? E porque primeiro, então imagina uma criança de 10, 12 anos, vocês olharam uma menina dessa, e lá infelizmente essa menina passou a fazer como um trabalho escravo, literalmente quase que o trabalho escravo. Ela disse que lavava roupa das donas da casa, outra dona da casa, a ponto das mãozinhas delas sangrarem. E a roupa, quando ela lavava, às vezes apresentava e o que era branco estava cor-de-rosa. Tanto sangue que saía, ela falava, tanto que ela tinha que se esforçar. E a mãe, de alguma forma, mandava uma carta para ela, falava: filha, como é que você está aí? Para a mãe dela não ir lá buscar e trazê-la de volta, ela falou: eu estou bem, mãe, está tudo certo aqui, eles me tratam muito bem. Mas não era assim, né? Ela se submetia a tudo aquilo porque ela tinha feito uma promessa para o pai dela. O pai dela chamava assim: você vai ser a doutora do papai. Né? E ela guardou aquela missão, ela queria se transformar na doutora do papai. Então, apesar de toda a situação, ela falou: a única maneira de eu conseguir ser a doutora do papai é ir para São Paulo. Ela veio para São Paulo, né? E começou a ter dificuldades, claro, mas teve uma oportunidade. Esqueci de dizer uma coisa importante. Lá em Belém, ela mudou de emprego, ela foi trabalhar num local que vendia peixe. E ela começou a perguntar sobre os peixes. Para que os peixes são bons? Qual peixe que nós temos aqui? Qual é a quantidade que nós temos? Como é que se prepara o peixe? Para quem fosse comprar, tem esse peixe? Tem. Como é que se prepara? Ela começou a tentar aprender para saber como é que se preparava o peixe. De forma que quando o chefe dela chegava, falava: está acabando tal peixe aqui e nós temos que buscar outro. Não, eu já identifiquei que está acabando, eu tenho outras opções aqui. Ou seja, ela começou a atuar no lugar do chefe para resolver o problema do chefe. Ela disse que quando ela ia para a escola, ela era, na época não existia o termo chamado bullying, mas ela sofria bullying pelo fato de que ela chegava cheirando peixe. Ela era a criança, desculpa a expressão, mais fedida que tinha, ela, usando o termo dela, diga-se de passagem, né? Na escola. Apesar disso, ela não desistiu. Ela tinha lá no coração dela: eu quero ser ainda doutora do papai. Aí sim, veio para São Paulo, com muitas dificuldades, passou fome, passou tanta coisa, e teve uma oportunidade numa empresa que a gente conhece bem, chamada Amil. Ela está isso no livro dela, por isso eu tenho vontade para falar. E na entrevista, né, ela não tinha experiência, mas como a Amil é uma empresa que depende de vender títulos e essas coisas, vender planos, o homem perguntou, o entrevistador, recursos humanos, perguntou a ela: você tem alguma experiência em vendas? Ela falou com segurança: tenho. O que você sabe vender? Eu aprendi a vender peixe. Obviamente não era aquilo que a Amil esperava,
Mas ela mostrou tanta convicção, tanta paixão por aquilo que ela... A única coisa que ela soube fazer. E o homem confiou, o dono da empresa, de passagem, confiou no talento dela, confiou na história dela e na experiência dela. Ele falou, tá bom, então vamos fazer uma experiência, né? Primeira venda que ela foi fazer, uma senhora, uma que já era cliente, que estava afastada, parece, dos planos, e ela foi fazer a entrevista. E eu perguntei, como é que foi a entrevista? Ela falou, eu comecei falando tudo que o plano não oferecia. E o normal vai dizer, tudo que o plano oferece de bom. Mas ela fez o contrário. Vendeu tudo que o plano oferecia e depois foi falar do que o plano oferecia. Aí a cliente falou assim, olha, eu já sabia, mas o que você me conquistou foi na sua confiança, você foi muito sincera comigo, né? E ela, resumindo a história, vendeu, e vendeu muito. Aquela mulher comprou um plano para ela, comprou um plano para a família, e aquela pequena criança, que tá, nesse momento já era jovem, ela se tornou a principal vendedora daquela empresa, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, ela tinha uma pequena experiência, talvez na hora ela teria até vergonha de dizer que aquele foi o começo dela. Tudo isso para dizer o seguinte, não importa a experiência profissional, a ocupação, o cargo, a oportunidade que você esteja nesse momento, vai ser útil para você mais cedo ou mais tarde. Então, resumindo, confie no seu talento, creia que Deus vai multiplicar a sua capacidade para o talento que Ele próprio te deu, né? Ele é responsável por você em todos os sentidos, inclusive para te preparar para o mercado de trabalho, desde que você não o abandone no mercado de trabalho. Talvez Deus não dá mais oportunidades, porque talvez naquele lugar você pode abandoná-lo. Então, mantenha firme a sua fé, vocês são privilegiados, só o fato de estarem aqui já é uma prova de que vocês já estão sob a sombra divina e Deus é capaz de atender a todas as nossas necessidades. Deus abençoe todos vocês, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Amém. Obrigado, irmão.